Fala aí pessoal, nesse vídeo eu quero tratar com vocês um assunto relacionado às integrais, e esse assunto é o comprimento de curvas, tá? Então, para poder tratar esse assunto, eu trouxe esse teorema aqui que diz o seguinte: se x é igual a f de y com y maior que ou igual a a e menor que ou igual a b, então o comprimento é dado por L igual a integral de a até b da raiz de 1 mais f' de y ao quadrado dy, tá certo? Então a gente tem esse resultado aí. Se eu quiser calcular o comprimento de uma curva, eu utilizo essa fórmula. Nesse exercício aqui, que eu trouxe para a gente poder praticar, né, para a gente poder aplicar essa fórmula, ele diz o seguinte: calcule o comprimento da curva x igual a y² sobre 8, mais 1 sobre 4y² para y maior que ou igual a 1 e menor que ou igual a 2. Ok? Então, nesse exercício aí, o impulso inicial, de repente, é o cara pegar e tentar fazer o esboço do gráfico. Claro que para fazer o esboço desse gráfico aqui, vai me dar um certo trabalho, né? Então, assim, o enunciado do exercício ele nem pede para eu esboçar esse gráfico. Eu não quero saber qual é a cara da curva, eu só quero calcular o comprimento dessa curva. Tá certo? Então, esse exercício é uma aplicação direta dessa fórmula. Uma coisa também que vale observar é o seguinte: que aqui o teorema está enunciado para x em função de y. Eu poderia enunciar de maneira análoga, tá, para y em função de x, tá certo? Que não influenciaria em nada aqui. Beleza? Então vamos atacar esse probleminha aí. Então, para poder calcular o comprimento dessa curva, eu vou sugerir alguns passos aí, tá? Na verdade, 2 passos. O primeiro passo vai ser o seguinte. Primeiro passo. Nós vamos determinar, tá, essa expressão aqui. Na verdade, não seria nem, né, eu poder calcular, mas é determinar. Vamos determinar isso aqui. Determinar essa expressão, tá? Para poder determinar essa expressão, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber derivar, basicamente, né? Porque eu vou pegar aqui o f' de y elevado ao quadrado, somar 1 e tirar essa raiz quadrada aí para ver como é que vai ficar a cara da minha função, da função que eu vou ter que integrar em y. Ok? Então, primeiro aqui, vamos calcular então essa primeira derivada. Assim, o que eu tenho? F' de y. Quem é que vai ser? Né? A gente sabe aqui que x é f de y. Né? Então, x é igual a isso aqui, então essa daqui é minha f de y. Eu vou derivar essa função. Como que eu vou derivar essa função? Aqui eu tenho y² dividido por 8. Né? Então, esse 4 aqui, eu posso pegar, na verdade, escrever 1 sobre 8. Né? Eu passo fora da derivada esse aqui. Esse 4, ele cai aqui na frente, multiplicando quem? Y ao cubo. Tá? O que eu fiz aqui foi jogar, né, esse 1/8 para fora da derivada, usando propriedade de derivada. Tá? Esse 4, ele cai aqui na frente, usando aquela regrinha, né? YAN'. Como é que eu derivo isso? O n cai aqui na frente e aqui fica n menos 1. Esse n aqui sendo um número real. Então é essa formulazinha que eu estou usando aqui para calcular y². Tá? Mais quem? Esse aqui vai ficar 1/4. E eu teria que derivar essa função aqui, ó. 1 sobre y², né? Linha. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar aqui e vou escrever y a menos 2. Linha. Tá certo? Então, eu vou pegar e vou derivar essa função aí, y a menos 2. Então, para derivar essa função, o que eu faço? O menos 2, ele cai aqui na frente, estou usando novamente essa. E aqui vai ficar y elevado a quem? Menos 2 menos 1, vai dar menos 3. Tá? Eu estou correndo um pouquinho com as derivadas, porque nessa altura já quem está fazendo esse tipo de matéria já tem domínio
né, de como que deriva uma função aí polinomial, tá? Utilizando aquela regra lá, ok? Então tem isso aí. Pois bem, então minha f' de y vai ser igual a quem? Esse 4 e esse 8 eu posso simplificar, isso por 4 vai dar meio aqui, e aqui vai ficar y elevado a 3, tá? Aqui eu posso simplificar também por 2, e eu vou ter menos 1 sobre 2, que multiplica y elevado a menos 3, ok? Pois bem, eu já tenho a cara da minha primeira derivada de f. O que eu faço agora? Vou elevar ao quadrado essa primeira derivada. Então, f' de y ao quadrado vai ser quem? Esse negócio todo aqui, né? Y sobre 3 sobre 2 menos y a menos 3 sobre 2 quadrado, tá? Aqui eu juntei, escrevi, né, y ao cubo vezes 1, e posso escrever dessa forma aqui, tá? Mesma coisa aqui com y a menos 3 sobre 2. Desenvolvendo o quadrado disso, a gente sabe lá o produto notável, né, o quadrado da diferença de dois termos é o quê? Quadrado do primeiro, então eu vou ter y ao cubo sobre 2 ao quadrado, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, então vai ficar y ao cubo sobre 2 vezes y a menos 3 sobre 2, mais o quadrado do segundo. Então eu vou obter y a menos 3 sobre 2 ao quadrado, tá certo? Fazendo essa conta aqui, o que eu vou obter? Y a 3, né? Y ao cubo elevado ao quadrado vai dar y elevado a 6. 2 ao quadrado, 4. Aqui eu posso cortar esse 2 com esse, né? Vou colocar aqui o sinal de menos. Y elevado a 3 vezes y elevado a menos 3. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, que é y, e vai somar os expoentes, tá certo? Então aqui, ó, vai ficar y elevado a quem? 0, né? Mais y elevado a 0, admitindo y diferente de 0, né? Eu vou obter 1. Todo número elevado a 0, com exceção do 0, é 1. Tá aqui. Então vai ficar menos meio. E aqui vai ficar como? Y elevado a menos 6 sobre 4. Ok? Então essa aí é a cara da minha primeira derivada elevada a 2. Ok? E eu quero chegar lá naquela raiz quadrada lá. Bom, daí temos a raiz de 1 mais a f' de y ao quadrado vai ser quem? A raiz de 1 mais esse negócio aqui todo, essa expressão toda aqui. Y elevado a 6 sobre 4 menos meio mais y elevado a menos 6 sobre 4. Beleza? Então aqui vai ficar igual a raiz 1 com menos meio vai dar meio, tá certo? Então vai ficar aqui y elevado a 6 sobre 4 mais meio mais y elevado a menos 6 sobre 4. Fica desse jeito, tá certo? E aí eu consegui encontrar a expressão da minha raiz. Só que eu vou ainda dar um segundo passo, e nesse segundo passo é o cálculo da integral, tá? Só que para calcular essa integral aqui, né, acho que você concorda comigo que seria bem complicado,
né? Porque a gente já tem várias técnicas aí de integração. Mas qual a técnica que eu utilizaria para poder integrar uma coisa desse tipo aqui? Né? Quando tinha a raiz lá, a gente tem a substituição trigonométrica. Mas se eu tentar aplicar uma substituição trigonométrica nesse caso aqui, vai ficar tenso o negócio aqui, né? Mas você observa o seguinte, geralmente em problemas desse tipo, né, quando cai numa prova, numa avaliação, alguma coisa desse tipo assim, isso aqui sempre vira um quadrado perfeito. E se você perceber, tá? Não é uma regra não, tá? Eu tô falando assim, pode acontecer casos em que não vire um quadrado perfeito. Aí tu vai ter que dar um jeito de calcular essa integral lá, tá? Pode ser até que a integral seja uma integral que não tenha uma primitiva. E aí você vai ter que pegar e dar um outro jeito lá, tá? Mas nesses casos assim, quase sempre, isso aqui vira um quadrado perfeito. Se você observar isso aqui eu posso escrever como y ao cubo sobre 2 mais y a menos 3 sobre 2 ao quadrado, tá? Aí você vai me dizer, mas como que você consegue enxergar essas coisas, né? Eu olho para esses dois extremos aqui, ó, tá? E eu faço isso daqui, né? Ó, ao quadrado. Se eu aplicar aqui a propriedade, eu tenho y a sexta sobre 4. Tá? Então, assim, escrevendo isso daqui como um quadrado, eu posso escrever dessa forma aqui. Tá? A mesma coisa eu posso fazer com esse. Né? Então, aqui também teria y a menos 3 sobre 2 ao quadrado. Se você observar, é y a menos 6 sobre 4, usando a regrinha lá de potência, propriedade de potência. Então, se você pegar isso daqui e desenvolver esse produto notável aqui, você volta para lá, tá? Você teria quadrado do primeiro, que está aqui, ó, né? Mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, e duas vezes o produto do primeiro pelo segundo vai dar exatamente aqui meio. Você pode fazer a conta, tá? Porque eu teria aqui, né? Teria isso, ó. Duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. Ficaria com isso. E a gente já viu que isso daqui vai dar quanto? Vai dar 1. Né? Esse 2 vai cortar com esse, então vai ficar lá no final só meio. Tá? Então tá aqui. E aqui eu elevo ao quadrado esse, beleza. Com isso daí, né, eu teria o seguinte aqui. Eu teria a raiz de alguma coisa ao quadrado. Isso, né, é uma propriedade lá do módulo. Algumas pessoas até têm certa dificuldade com isso. Né? Certa dificuldade não. O cara tem uma mania de que quando ele chega aqui, ele corta logo 2 com a raiz aqui e pronto, acabou. Simplesmente corta, porque diz, a raiz de um número ao quadrado eu posso cortar e escrever assim. Mas na verdade eu não posso, porque, né, a raiz, propriedade de módulo, né, raiz de y ao quadrado, eu vou usar uma outra letra aqui, só para... Raiz de z ao quadrado, isso é o quê? Módulo de z, tá certo? A rigor é isso aqui, tá? Então aqui ficaria módulo de quem? De y elevado a 3 sobre 2 mais y a menos 3 sobre 2, tá? Só que isso daqui no intervalo, né, que eu estou considerando que é de 1 até 2, isso aqui é positivo. Então, pela definição de módulo, eu posso escrever isso aqui, tá? Tá certo? Nota que se você não lembrasse disso aqui, provavelmente você chegasse nessa situação aqui, você ia conseguir também, porque você ia cortar isso aqui direto, mesmo sem dar esse passo aqui do módulo. Tá? Mas é importante que você fixe isso daqui, porque nem sempre a gente pode cortar assim. Tá? Eu tenho que considerar o intervalo. Então, se no intervalo, por exemplo, essa função fosse negativa, eu não poderia simplesmente cortar isso aqui que eu ia errar. Tá? Então, só funciona porque nesse intervalo que a gente está considerando, que é de 1 até 2, que ele deu no enunciado, a função é positiva. Então, eu cortando aqui, eu vou obter como resultado isso aqui. Tá certo? E aí você nota que essa função aqui, que é essa raiz aqui que eu tenho que integrar, é muito mais fácil da gente integrar. Tá? E você observa o seguinte, que nesse exercício, o maior problema era justamente se integrando aqui. Né? Agora vai ficar tranquilo de fazer, porque é só calcular a integral, tá certo? Então aqui, como que eu procedo agora? Segundo passo,
calcular, agora é calcular mesmo, L, tá? Que é a integral de quanto? De 1 até 2, porque ele me falou lá no começo, né, que y variava de 1 até 2, da raiz de 1 mais f' de y ao quadrado dy, tá? Que no caso aqui vai ser isso, né? A integral de 1 até 2 dessa função aqui. Porque a gente já viu que essa raiz quadrada é essa função. Então eu tenho y ao cubo sobre 2 mais y a menos 3 sobre 2 dy. Tá certo? E aí ficou show de bola. Você vai perceber que o cálculo dessa integral aí é bem tranquilo de fazer. Assim. O que eu vou obter? L vai ser igual a integral de 1 até 2 daquele negócio lá. Né? Como que eu integro aquilo lá? Vamos integrar logo, que é mais rápido. Você lembra que a integral de y a n dy, você pode escrever como y a n mais 1, e aqui n mais 1, desde que esse n seja diferente de quem? De menos 1. Porque se n for menos 1, a gente sabe que é o logaritmo neperiano do módulo de y. Tá? Mais c aqui. Né? Então, integrando aquela função ali, eu posso escrever aqui, ó. Eu posso pegar esse meio, passar ele fora da integral aqui, por propriedade integral, e integrar só y ao cubo. Isso vai ficar y a quarta sobre 4. Tá? Fui um pouquinho rápido aqui, né? Porque eu somei aqui mais 1 e coloquei logo direto. Tá? Mais meio de quem? Soma 1 aqui, então você vai obter y menos 3 mais 1 vai dar menos 2, e aí eu coloco aqui embaixo o menos 2, que é o resultado, né, aplicando essa formulazinha aqui. Isso vai ser de quanto? De 1 até 2. Então L vai ser igual... Aqui, se eu quiser, eu posso colocar até esse meio fora da integral. Tá? Poderia escrever assim, meio, tá? Para facilitar. Fica y a quarta. Se você não quiser também, não tem problema, tá? Você poderia fazer 2 vezes 4 aqui, 8 aqui, e depois aplicar direto, né? Isso aí fica a gosto de cada um. Eu só estou colocando aqui porque eu tenho ele aqui e ele aqui. Eu coloco em evidência e puxo ele fora aqui, tá? Sobre 4. Aqui menos e mais vai ficar menos, você tem y a menos 2 sobre 2. Isso de quanto? De 1 a 2, tá? E aí eu aplico o TFC lá na sua segunda forma. Então, eu vou obter meio. Aplicando o TFC na sua segunda forma, eu vou fazer y igual a 2. Eu vou ter 2 a quarta sobre 4, né? 2 a quarta sobre 4, menos 2 a menos 2 sobre 2. Fechou aqui. Aqui vai ficar 1 a quarta sobre 4, menos 1 a menos 2 sobre 2. Fecha aqui. Tá? E aí eu vou fazer essa continha aí, que é bem tranquila também de fazer. Não tem nada assim tão complicado. Deixa eu fazer ali em cima. Então, fazendo essa continha aí, L vai ser igual a quem? Meio. 2 a quarta vai dar 16 sobre 4, menos 2 a menos 2. 2 a menos 2, a gente lembra que a gente pode escrever assim, né? 1 sobre 2 elevado a 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre 4. Tá? Eu estou usando essa propriedade aqui, A menos M é 1 sobre A elevado a M. Tá? Propriedadezinha de potência. Então aqui vai ficaria 1 quarto, vou adiantar o passo aqui, 1 quarto dividido por 2. Só que 1 quarto dividido por 2 é 1 quarto vezes meio, né? Repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então você tem aqui 1 sobre 8. Então aqui fica 1 sobre 8, aqui vai ficar menos, né? Eu já vou eliminar aqui, 1 a quarta vai dar 1, então vai ficar menos 1 quarto. Aqui menos e menos vai ficar mais.
E 1 elevado a menos 2 seria 1, a mesma coisa daqui, né? Só que aí ficaria 1 dividido por 1, né, que vai dar 1. Então 1 a menos 2 vai dar 1 sobre 2 aqui, certo? E agora ficou tranquilão, porque é só resolver essa expressãozinha aí, né? Então, resolvendo essa expressão, o que eu vou obter? Meio aqui. Aqui eu tenho 16 sobre 4 menos 1 sobre 4, né? Como o denominador é o mesmo, fazer 16 menos 1 vai dar 15 sobre 4. Menos 1 oitavo mais meio. Tá? Então você vai obter L igual a meio de quem? Aqui o MMC seria quem? Entre 4, 8 e 2 seria 8. 8 por 4 vai dar 2, 8 por 8 vai dar 1, 8 por 2 vai dar 4. 15 vezes 2 vai dar 30, 1 vezes 1, né? Vai dar 1 e aqui vai dar 4, que é 4 vezes 1. Então você vai obter meio de quem? 34 menos 1 vai dar 33 aqui sobre 8. Multiplicação de frações, né? Vai ficar 33 vezes 1 que dá 33 e 2 vezes 8 vai dar 16 unidades de comprimento, tá certo? Então a resposta para o nosso problema é 33 sobre 16 unidades de comprimento. Estou colocando unidades de comprimento porque ele não me falou a unidade que estava sendo trabalhada. Se fosse metros, aí eu colocava que metros. Se fosse centímetros, milímetros e por aí vai, tá certo? Então a resposta é essa daí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Conseguido entender, alcançar a ideia aí do problema. Beleza? E tudo de bom para vocês aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu? Um abraço.